Olá, aqui é Georgia Catarina e esse é o Montessori com Afeto. Como sermos montessorianos em casa e quais atividades a gente pode fazer com as crianças? É isso que nós veremos nesse vídeo. Hoje está muito na moda os quartos montessorianos, mas para sermos montessorianos em casa é preciso muito mais do que apenas um quarto. É preciso um novo olhar sobre educação e que a gente respeite o desenvolvimento natural da criança. O nosso papel é cuidar para que esse desenvolvimento seja saudável, e isso já começa na gestação, com lugares calmos, músicas e alimentação saudável. Logo após, começa a preparação da sua casa. É necessário dizer que não existe certo e errado. Conforme você vai conhecendo a sua criança, você vai percebendo as necessidades dela e de que forma você pode atendê-las. É necessário que a gente ajude nossas crianças a amadurecerem de forma independente e responsável. Nós precisamos deixar a superproteção de lado. Precisamos respeitar os esforços da criança, porque ela aprende através da tentativa e do erro. Devemos ajudá-las a viver em paz e harmonia consigo mesmas, com os outros e com o ambiente. A gente precisa respeitar as crianças e fazer com que elas sintam que elas podem ser livremente quem elas são. As crianças são extremamente sensíveis e elas testarão regras e se comportarão mal até certo ponto, e isso faz parte do desenvolvimento delas. É testando os limites que elas aprendem com o que nós realmente nos importamos e quais são os nossos valores. Uma ideia legal é que vocês façam um cartaz com os combinados da família e que esse cartaz possa ser consultado cada vez que um membro da família descumprir o combinado. É importante que a gente lembre que nós somos os exemplos para as crianças. Eu acho que a frase mais importante aqui é: sejam consistentes. Vamos então para os ambientes da casa. O quarto é composto por uma cama no chão. Pode ser um colchão no chão sobre um estrado ou borracha. Pode ser algo mais estruturado, desde que seja baixo e sem nenhuma proteção após os 4 meses. Ele é utilizado até os 3 anos. Temos também um espelho na parede na horizontal para que ela se veja engatinhando. E nesse espelho é legal ter uma barra para ajudar a criança a ficar em pé, para que ela identifique seu rosto, seus movimentos e expressões. O guarda-roupas precisa possuir uma seleção de roupas, que a criança possa escolher vestir e que elas estejam no alcance. O resto das roupas podemos guardar para ir trocando essa seleção. Se não puder ter algo muito estruturado, uma arara de madeira baixinha também serve. Poucos e bons brinquedos, que a criança realmente brinque. Guarde o resto dos brinquedos para que você possa ir trocando. Opte por brinquedos que dependam da criança para serem brinquedos. Importa mais o brincar que o brinquedo. No banheiro, uma opção simples é um banquinho, para que ela acesse o vaso e o balcão da pia. Porém, há outros móveis, como os das fotos, nos quais a criança pratica a higiene pessoal. Na cozinha, você pode deixar potes pequenos, pratos e talheres em algum lugar que ela possa acessar. Pode-se deixar também uma jarra com água ou suco e um copo para que ela se sirva, e aos poucos você vai vendo quais utensílios pode disponibilizar. É importante que você ensine a usar cada uma das coisas da cozinha. É bom que deixemos elas em contato com coisas que quebram. Isso ensina que devemos ser cuidadosos com os objetos. É legal ter uma mesa pequena com cadeiras. Há também essas cozinhas pequenas das fotos, que você pode adaptar em algum balcão. Podemos utilizar a torre para que ela alcance as coisas, ou uma cadeira desde que haja essa observação e cautela. Ela pode ajudar a cortar bananas, colocar legumes em uma panela, a misturar massa de bolo e de pão. Com o tempo, ela aprende a fazer as coisas para si e para os outros, cada vez com menos ajuda de um adulto. Então agora eu vou demonstrar para vocês atividades práticas que a criança pode fazer em casa. E de que forma você vai ensinar a criança? De uma forma silenciosa. Você vai pegar os utensílios e vai somente demonstrar. Se você ficar falando, agora você pega isso aqui, aí você pega uma pedrinha e você coloca aqui, ela não vai prestar atenção, ela vai prestar atenção na sua voz.
Então é importante que você faça de forma silenciosa, apenas demonstrando a ação que ela tem que fazer. Se ela não se interessar no momento, talvez você pode trocar de atividade ou demonstrar em outra hora, porque às vezes elas não estão afim mesmo, tá? Então essa aqui é uma atividade de transferência. Você pode fazer com pedrinhas, ou você pode fazer com bola de algodão, ou com pedra de cascalho mesmo. O legal é que você tem uma bandeja. Pode ser assim, pode ser de madeira, pode ser de plástico, o que você tiver na sua casa. E que também a criança consiga carregar. Não adianta ser de madeira se a criança não consegue nem pegar e levar até onde ela quer, tá? Então, logo eu vou fazer outros vídeos sobre atividades para certas idades, de 0 a 3, de 3 a 6 e de 6 a 9, tá? Então agora eu vou demonstrar uma atividade de transferência. Eu tenho esses 2 balls aqui, mas você pode também utilizar potes normais que você tem em casa. Aqui eu tenho um pegador de gelo, mas também pode ser um pegador de massa, se ele for pequeno, tá? Se for aquele pegador de massa muito grande, aí fica ruim. Então, qual é a atividade que a criança vai fazer aqui? Lembrando que sempre comece a atividade da esquerda para a direita. Isso também ajuda no processo da escrita e da leitura, porque normalmente a criança ela escreve espelhado, ou de cima para baixo, de baixo para cima. Então, esse processo que a gente faz as atividades da esquerda para a direita ajuda elas futuramente na escrita e na leitura. Nós pegamos o pegador de gelo, lembrando que você não vai falar nada disso para a criança. E você vai demonstrar para ela, com o pegador de gelo, colocar pedrinha por pedrinha. Se a criança pegar 2, 3 pedrinhas, não tem problema. Isso também desenvolve a paciência, porque você pegando pedrinha por pedrinha, você vai prestando atenção no que você tem que fazer e vai desenvolvendo a paciência de talvez, de repente, se ela pegar várias pedrinhas, ela vai ver que vai cair. Aí ela volta, pega só uma e ela vai testando, né? De repente ela pega um monte assim, para ver se vai mais rápido. Ou de repente ela goste de uma por uma. Depende muito da criança. Tem criança que também vai pegar e vai fazer assim. Vai achar mais fácil, tá? Mas isso elas vão aprendendo conforme você vai demonstrando. Se caso ela fizer isso, aí você pode deixar com que ela experimente, né? Que ela pegue com a mão, que ela transfira de outra forma. Mas é ideal que em outro momento, ou que logo depois, você de repente diga, agora é minha vez. Aí você faz de novo. Uma por uma. Lembre que você tem que ser consistente para que ela entenda que essa é a atividade. Quando se termina a atividade, você demonstra que você vai guardar da maneira que estava. Para essa atividade, a gente vai precisar de 2 copos que sejam iguais e transparentes, para que ela enxergue onde está a água. Essa atividade é a seguinte: ela vai pegar o copo e vai transferir a água para o outro copo. E assim sucessivamente. Essa é uma atividade que eles gostam bastante porque tem a água, né? Eles adoram ver a água. De repente, você pode colorir a água com algum corante. Dá para variar várias coisas. Isso vai servir também para a concentração dela, para a paciência, para a ordem e para que ela aprenda a se servir. Outra atividade que nós temos com água. Eu tenho aqui uma jarra, qualquer jarra da sua casa serve, desde que ela não seja muito pesada. E 2 copos. Você pode escolher se você quer usar um copo ou 2 copos. E aí você vai colocar água na jarra, mas não muita água, porque senão ela vai derramar. E você vai demonstrar para ela como se segura uma jarra primeiro, com qual força que a gente tem que ter. E ela vai testando isso. Ela vai segurar de repente com as 2 mãos, ela vai tentar com uma mão, vai ver que não tem força suficiente, vai tentar com a outra.
E aí você vai demonstrar para ela como que a gente serve os líquidos no copo. Se você quiser utilizar só um copo, também é legal. De repente, para criança mais pequena, é melhor um copo. Que aí ela vai fazer o mesmo movimento da outra atividade, porém com uma jarra maior. Logo, logo ela vai estar se servindo sozinha. Então, isso que é legal dessa atividade. Você pode usar um copo para que ela se sirva sozinha e o outro copo você pode pedir que ela sirva para alguém. Então, o legal dessa atividade também é que ela desenvolve a gentileza. Para essa atividade, eu vou usar os mesmos bols que eu usei na primeira atividade, mas lembrando que você pode usar qualquer pote que você tiver na sua casa. Elas adoram essa atividade, porque elas vão colocar a mão na água. Às vezes, isso pode dar uma confusão, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode ficar corrigindo elas todo momento. A gente sempre tenta demonstrar para ela como se faz. Nós temos que ser o exemplo, tá? Então, se você vê que a criança tá aqui muito fazendo uma confusão, às vezes você tem que deixar, porque essa é uma forma que ela pode experimentar as coisas, experimentar o limite dos objetos e o limite também dos pais, tá? Ou do adulto que vai estar com ela. Você vai pegar a esponja, bem simples, colocar aqui. Aqui dá para notar que caso esteja muito cheio, é capaz de transbordar. Ó. Então, provavelmente o que ela vai fazer? Vai colocar a esponja até que transborde, porque eles gostam de experimentar e não tem problema. É importante você lembrar que isso não é uma atividade rápida, tá? Então tem que ser um momento que você não tenha pressa de ensinar ela e que você esteja ali atenta, né, observando ela. Você pode também utilizar uma esponja um pouco maior, um pouco menor. Se você quer que dure mais tempo a atividade, uma esponja menor. Você pode fazer essa atividade também na área externa, utilizando baldes. Da mesma forma, um balde cheio e um balde vazio. E aí você pega uma esponja grandona, pode ser aquelas de carro, você vai no balde cheio e transporta para o vazio, tá? Nesses dias bem quentes, é legal fazer isso, porque ela vai gostar muito, ela vai se molhar bastante e vocês também vão se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado das atividades práticas, que vocês testem e me contem como foi, se deu muita confusão ou se foi tranquilo. Tudo que se faz em casa é atividade para a criança. É importante que a gente faça com que ela se sinta parte da família e parte da casa. Então ela pode varrer, lavar, regar, plantar, guardar, dobrar. Tudo é interessante para ela. Nós não podemos fazer com que a criança se sinta inferior, que ela não possa fazer nada na casa, que ela não possa tocar em nada. Tudo dentro de casa é importante para ela. Você também pode encontrar Montessori com Afeto no Instagram, @Montessori com Afeto, e no Facebook, Montessori com Afeto. E no próximo vídeo nós veremos como nós podemos ser montessorianos na escola tradicional. Até lá!